Olá pessoal, eu sou o Reverendo Jefferson Lustosa, pastor da Igreja Presbiteriana de Viais, e hoje nós estamos aqui para falar com vocês acerca de um assunto pertinente, que são os 4 primeiros concílios da Igreja, concílios cristológicos. Portanto, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Vamos lá? A cristologia é definida por Alistair McGrath como o estudo da pessoa de Cristo. De maneira resumida, podemos afirmar que o ensino bíblico sobre Cristo é que Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem, e assim o será eternamente. Não obstante, a pergunta que fica é a seguinte: sempre foi assim? Sempre foi este pensamento, que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem? A resposta é um alto e sonoro não. Ao longo da história, principalmente nos primeiros séculos, a Igreja precisou lidar com diversas controvérsias cristológicas que deram lugar aos chamados concílios ecumênicos. Chamados de ecumênicos porque foram concílios que reuniram bispos, presbíteros, teólogos de diversas localidades ali do Império Romano para tratar sobre questões acerca da pessoa de Cristo. Então, este vídeo tem como objetivo estar mostrando o que aconteceu em cada concílio. Como é que eles definiram, por exemplo, a divindade de Cristo? Como é que foi definida a humanidade de Cristo? Como é que ficou também a questão da unidade da pessoa de Cristo com as suas duas naturezas? Fique conosco para estarmos realmente vendo cada concílio ecumênico nos primeiros séculos da era cristã. Os 4 primeiros concílios cristológicos dos primeiros séculos da era cristã foram os seguintes. O primeiro, o concílio de Nicéia, no ano 325. O outro concílio foi o concílio de Constantinopla, no ano 381. O terceiro concílio foi o concílio de Éfeso, no ano 431. E o último concílio, por assim dizer, cristológico, foi no ano 451, concílio de Calcedônia. Cada concílio tratou de assuntos específicos, na realidade, de heresias levantadas por alguns homens acerca da pessoa de Cristo Jesus. E então nós vamos percorrer cada concílio desse, nós vamos estar também mostrando quais foram estas heresias e como elas também foram combatidas. O grande problema de ordem cristológica que culminou no primeiro concílio ecumênico surge quando Ário, um bispo de Alexandria, começa a propagar que houve um tempo que Jesus Cristo não existiu. O que isso significa? Para Ário, Jesus Cristo ele foi o primogênito de Deus, ou seja, foi uma criatura criada pelo Deus Pai nas categorias de tempo e espaço. Portanto, ele negava a eterna divindade de Cristo Jesus. Para Ário de Alexandria, Jesus era aquilo que se chamou de heteroúsios, ou seja, Jesus não tinha a mesma substância do Pai. Ele não era coeterno, ele não era co-igual, ele não era co-substancial. Estes ensinamentos de Ário ganharam realmente não somente a Alexandria, mas várias regiões, várias localidades do Império Romano, de tal forma que o imperador Constantino se viu obrigado em convocar este concílio no ano 325, o concílio de Nicéia. Inclusive, Constantino dirigiu a primeira sessão ali deste concílio e depois ficou assistindo às outras sessões. Mas se levantaram contra Ário, principalmente um jovem chamado Atanásio, que já tinha escrito sobre a encarnação de Cristo,
defendendo que Jesus Cristo ele é coigual, co-substancial e co-eterno com o Pai, ou seja, ele é homúzios. Neste concílio, Ário foi vencido, a sua heresia foi combatida, caiu por terra, e o que prevaleceu foi a doutrina ortodoxa de que Cristo Jesus ele é eterno com o Pai. Ele não foi criado, mas ele foi gerado eternamente do Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Achando que tinha sido resolvido esta questão, esta controvérsia cristológica ali no Concílio de Nicéia, os anos passaram, as décadas passaram, e depois vai surgir um homem chamado Apolinário de Laodiceia, onde este homem defendia que Jesus Cristo tinha um corpo real como o nosso, mas a sua alma racional era uma alma racional divina, ou seja, ele negava a humanidade de Cristo Jesus. Um opositor de Apolinário, chamado Gregório de Nancianzo, se levantou contra, dizendo que Cristo Jesus tinha que ter as mesmas propriedades, os mesmos elementos de um ser humano, porque senão a redenção não seria um fato. Para que o homem pudesse ser salvo, Cristo Jesus também teria que ser homem, né, representando a humanidade e se identificando com a humanidade. Apolinário, ele foi vencido, a sua doutrina, conhecida como apolinarismo, caiu também por terra ali no concílio de Constantinopla no ano de 381. E neste concílio, eles também desenvolveram ainda mais o credo niceno-constantinopolitano, onde nós vamos realmente ter um credo mais robusto, mais completo acerca da pessoa de Cristo Jesus, sendo co-igual com o Pai, co-eterno com o Pai, co-substancial com o Pai. Após superar as controvérsias do arianismo e do apolinarismo, a Igreja se encontrou novamente diante de uma controvérsia envolvendo a relação entre a divindade e a humanidade de Cristo Jesus. Um homem chamado Nestório, Nestório de Constantinopla, começou a ter dificuldade com a unidade de Cristo, a unipersonalidade de Cristo com as suas duas naturezas, principalmente no que diz respeito a um termo que para ele foi um termo que de fato ele não conseguia conceber na sua teologia, que é o termo Theotokos, a mãe de Deus. Ele gostava de usar um outro termo que era Christotokos, ou seja, para ele a Maria foi a mãe do Jesus homem. Então, quando vamos ver este pensamento de Nestório, a gente vê que então ele cria um Cristo Jesus com duas pessoas e duas naturezas. Ele fragmenta, ele dicotomiza, ele dualiza a Cristo Jesus, né? E o nestorianismo está aí até hoje. Você vai ver muitas pessoas nas igrejas dizendo o seguinte: olha, quando Cristo Jesus chorou, ali foi o Jesus homem. Quando Cristo Jesus ressuscitou Lázaro, ali foi o Jesus divino. E isso é um equívoco, né? É um erro. O correto mesmo é nós falarmos que a pessoa de Cristo estava ali quando ele chorou, e a pessoa de Cristo com as suas duas naturezas estava também ali quando ele ressuscitou Lázaro. Então, Nestório foi combatido e ali no concílio de Éfeso ficou estabelecido a doutrina ortodoxa da unidade da pessoa de Cristo com as suas duas naturezas, que coexistem, que não se misturam, mas que não são duas pessoas, não são duas naturezas,
que estão, por assim dizer, distintas de uma única pessoa. Após a Igreja precisar enfrentar o arianismo, que negava a divindade de Cristo, o apolinarismo, que negava a humanidade de Cristo, o nestorianismo, que negava a unidade da pessoa de Cristo, surge uma nova controvérsia, o monofisismo ou o eutiquianismo, que mais uma vez negava a perfeita humanidade de Cristo. Ou seja, a natureza divina de Cristo teria absorvido a natureza humana, sendo que ele teria somente a natureza divina envolto por um corpo humano. Para isso, foi convocado mais um novo concílio, o Concílio de Calcedônia, no ano de 451, e ficou definido que Cristo ele é completo nas suas propriedades e completo nas nossas propriedades, ou seja, totus in suis, totus in nostris. Mais uma vez, uma heresia, um falso ensino cai por terra, afirmando a plena divindade de Cristo e a plena humanidade de Cristo. Diante do exposto no que concerne os primeiros 4 concílios cristológicos, indubitavelmente foram concílios que solidificaram a doutrina ortodoxa acerca da pessoa de Cristo. Ou seja, o Filho é consubstancial com o Pai, Cristo Jesus é em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado, como também a Virgem Maria é Theotokos, e os concílios, principalmente o Concílio de Calcedônia, expressou que as duas naturezas de Cristo são inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais acerca da pessoa de Cristo, aprendido que tudo aquilo que hoje nós temos como ortodoxia levaram séculos, levaram concílios, levaram homens a pensarem, a se debruçarem para chegarem, né, ao que nós temos hoje. Então, mais uma vez, se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo e espere outros vídeos que nós estamos preparando para vocês. Que Deus abençoe.